nos bastidores para eu ir presencialmente para estar lá. Tudo isso é da teoria cognitivo-comportamental. Tudo isso. E eles mesmos admitiram, hein? É um reforço? O professor ficou jogando verde, falando assim, gente, ó, tal dia é meu aniversário, hein? Tal dia é meu aniversário, hein? Foi um reforço positivo. Deles com você, Du, para você retirar algo que está... Não, para você adicionar algo bom na aula para aumentar o comportamento deles nesse sentido de te agradar. É mais ou menos isso, né, gente? Ele manipulou a sala, olha que absurdo. Deixa eu transmitir aqui. Antes de começar a transmissão, reage aqui quem não esteve no encontro da semana passada. Então não teve reação, então estavam todos. Não, teve gente que não estava, não. Teve gente não? que não estava. Teve. Então peraí. Vou perguntar. É que eu saí da tela. Deixa eu perguntar de novo. Reage aqui quem não esteve na aula no encontro da semana passada. Bom, gente, dá um joinha aí, pelo amor de Deus. Monique, não lembro desse nome mesmo. Ana Luísa, Ania. Tá, mas são poucos, né? Que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindas, tá? Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou a Bruna Assen, professora da Unesp de Marília, também do curso de Pedagogia. Pronto. Tá aparecendo aí? Bora. Vem. Bora. Eu sou professora pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Humano e sou líder de um grupo de estudos e pesquisas recém-autorizado e criado, chamado de Alfanai, que é a alfabetização na perspectiva psicogenética e das novas alternativas em educação. Assim que ele tiver no diretório do CNPq, eu aviso do para daí ele mandar o convite para quem quiser participar, será muito bem, tá bom? Então, esse é a parte 2 do encontro iniciado na semana passada, em que a gente começou a tratar sobre a questão da sondagem psicogenética da língua escrita. Então, como objetivo do encontro de hoje, né, a gente vai, enfim, compreender um pouco sobre as explicações da Emília Ferreiro para o processo de aquisição da língua escrita na perspectiva do sujeito que aprende. E vamos pensar, então, algumas questões sobre a sondagem, tá? Refletir sobre as relações do professor e do aluno na perspectiva do construtivismo quanto ao ensino-aprendizagem da língua escrita. E esses objetivos, então, ao término, a gente possivelmente alcança esse geral que foi permitir que vocês conheçam e estabeleçam relações entre alguns aspectos dos teóricos, né, aspectos teóricos da psicogênese da língua escrita e a prática voltada para a sondagem. Ou seja, aquilo que a gente tem de sondagem, que foi o que se difundiu sobre essa perspectiva, e outra que, na minha visão, é mais coerente com a abordagem teórica. Alguma dúvida? Vocês assistiram um vídeo lá que eu deixei de tarefa? Porque foi um turbilhão de coisas no final da aula que mal a avaliação do dia a gente conseguiu fazer. O Du falou que assistiu aquele vídeo meu amador da época da pandemia. Pandemia, doutorado, a gente ia fazer o quê, né? A gente ia produzir vídeo, fazer alguns conteúdos ali para ajudar esclarecendo algumas questões. Vocês assistiram, além do Du? A Lívia falou que assistiu. Eu não vi. Mais alguém, gente?
Bom, de toda Professor, forma, eu comecei, mas eu não terminei. Ai, também quem aguenta, né, Larissa, com aquela voz de taquara rachada no vídeo. Socorro. Não, nem foi por isso. Eu coloquei lavando louça, né? Só que aí o TDAH lavou a não louça deixa, antes. sabe? O TDAH não deixa fazer esses 50 coisas. Eu faço 50 coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu vi um trem fora do lugar, esqueci do celular, enfim, é a vida. Mas, de toda É a forma, vida. eles tiveram sobre o Fernando Becker, sobre os modelos epistemológicos, eles tiveram aula ano passado. Então, não vai Ah, ser uma então. coisa tão longe do que eles já ouviram. Então, ao encontro do que vocês já viram, é baseado mesmo naquele exato texto do Fernando Becker sobre o papel do professor, né? E até no meu doutorado, eu ampliei um pouquinho aquela discussão que ele fala sobre a relação do aluno com o conhecimento para a questão do papel do professor, e é aquilo que eu trato no vídeo, né? Porque, às vezes, a gente tem... Eu vejo como um jargão na educação. E quando é perguntado para um pedagogo ou até um estudante de pedagogia, qual para você é o papel do professor? A primeira resposta, a maioral que aparece, é que o papel do professor, do pedagogo, é de mediador. E daí eu coloco em xeque isso no meu doutorado. Eu levanto essa questão, falo, será que é será que é mediador? Mesmo. Até o título do vídeo é esse, né? Mediador? Será que esse é o papel do professor? Porque o que se entende por mediador? Mediador é aquele que está no meio. Até quando a gente tem a média na matemática, é justamente aquilo que está no equilíbrio ali do meio. E nessa perspectiva do professor ser um mediador do conhecimento, da onde que vem essa questão do mediador? Vem da teoria histórico-cultural, né? Porque, assim como o construtivismo é uma teoria que tem como epistemologia o interacionismo, nós temos outras teorias que também têm essa fundamentação epistemológica, né? A Uduf está colocando aqui que da forma que coloquei no vídeo, lembra a concepção estatística de moderação, mas é mais ou menos aquilo. É a ideia que está por trás desse papel do professor como mediador. Então, além do construtivismo, a gente tem a linha histórico-cultural que também é interacionista, mas às vezes eles se acham mais interacionistas que os construtivistas, por considerarem o papel do social. Mas, como eu falei na semana passada, né, o construtivismo também considera a questão do social. Coloquei até aquela citaçãozinha do Piaget lá no nosso quiz de verdadeiro ou falso, de que, para o Piaget falando ali que o social é importantíssimo e é muito negligenciado. Então, tem um papel muito importante também, mas a gente tem que entender qual que é esse papel, né? O que é ser social na perspectiva dele? E é isso, então, que a gente tem que aprofundar. E além da linha histórico-cultural, do construtivismo, a gente também tem a teoria do Vallon. Então, a gente tem essas três principais vertentes psicológicas que estão presentes na educação para fundamentar a pedagogia. Então, a gente não pode pegar essas teorias, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na sala de aula, porque são teorias da psicologia, não são teorias da pedagogia. Cabe a nós, pedagogos, a partir dessas reflexões da psicologia, da filosofia, da sociologia, da história, enfim, pensar na pesquisa pedagógica, pensar na prática, né, na sala de aula com as crianças. Então, só um momentinho, gente. Exatamente, Du. É exatamente essa crítica que o autor traz para a gente também nesse escrito aí. Compartilha com eles depois, né? Então, vem da teoria histórico-cultural esse papel do professor como mediador, mas quando a gente analisa até epistemologicamente falando, qual é o papel desse professor mediador na vertente da teoria histórico-cultural, principalmente dos Vygotskianos e tal, é o papel de um professor que transmite o conhecimento. Então, a concepção de ensino que está por trás desse papel de professor
Mediador é aquele que é o transmissor do conhecimento. E esse não é o papel do professor na perspectiva piagetiana ou construtivista, tá? Então, até porque é coerente essa visão do professor como mediador na teoria histórico-cultural, porque o professor está ali no meio e é ele mesmo que media o conhecimento e a interação do sujeito sobre o objeto de conhecimento e do objeto sobre o sujeito. Na teoria piagetiana, o professor não é o mediador, eu não estaria ali no meio. Ele está participando também, mas ele é como interlocutor do conhecimento e do sujeito aprendente, né? Assim como o sujeito age diretamente no conhecimento, o conhecimento age diretamente no sujeito, o sujeito age diretamente no professor, o professor age diretamente no sujeito, na criança, no aluno, e age também diretamente no conhecimento. Por isso que um triângulo representaria muito melhor essa ideia, né? E o professor não é aquele facilitador, pelo contrário, de acordo com os pressupostos da teoria psicogenética, né, do Piaget, o professor é justamente aquele que vai problematizar, ou seja, ele é o problematizador do conteúdo, das questões, né, do conhecimento. Porque na perspectiva psicogenética, o aluno só vai aprender se ele tiver interesse, se ele ver necessidade, ou seja, tem esse aspecto afetivo ali que está forte, que se ele tiver interesse e necessidade, ele vai buscar assimilar um conhecimento. E nessa tentativa de assimilar, muitas vezes a estrutura dele não dá conta. E isso causa um desequilíbrio. E na tentativa, então, de restabelecer esse equilíbrio, ele reorganiza, ou seja, ele acomoda, ele modifica suas estruturas para daí conseguir assimilar o novo conhecimento, o novo conteúdo. E quando ele consegue, então, equilibrar novamente, ou seja, consegue coordenar e equilibrar essa assimilação com essa acomodação, com essa modificação, ele alcança um novo patamar de equilíbrio, que é superior ao patamar que ele tinha antes. E é isso que o Piaget denomina de equilibração, né? Então, para que aconteça a aprendizagem, para que aconteça o desenvolvimento, precisa acontecer um desequilíbrio. E é o professor que pode, mediante questionamento, mediante a sua intervenção intencional ali, né, nos diversos conteúdos, do aspecto moral, do aspecto da alfabetização, inclusive, que ele pode provocar ou tirar o sujeito ali, o seu aluno, a sua criança, dessa zona de conforto e refletir, né? Realmente, como que faz isso? Ou, nossa, realmente, o que é isso? Então, é isso, a partir desse momento que tem a possibilidade dele integrar novos elementos ou até, se for preciso, reorganizar aquilo que já sabe, tá? Gente, eu acho que o meu fone aqui vai pro beleléu. Eu não pus ele para carregar. Vamos ver se o guerreiro aqui aguenta. Deixa eu mudar aqui o slide. Então, a gente precisa considerar isso quando a gente for analisar a evolução das concepções das crianças em relação a esse objeto de conhecimento que é a língua escrita. Tá? E a pergunta que orienta essa nossa análise, que orienta essa identificação, que orienta essa nossa observação, deve ser: qual é o sentido que a criança está atribuindo para a escrita naquele momento? Né? O que a escrita representa para a criança naquele momento? E eu gostaria, então, de a partir de agora, convidá-los a fazer essa viagem comigo, né? Sobre essa evolução, porque a gente vai ver que ocorrem modificações nesse sentido atribuído pelas crianças para esse objeto cultural e social que é a língua escrita.
né? Considerando sempre, claro, essa visão da teoria piagetiana de que os conhecimentos todos são válidos, nunca ninguém é uma tábula rasa. A partir do momento que a gente nasce, a gente vai tendo incorporado na nossa vivência elementos que vai nos constituindo. E quando a gente pensa numa criança da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, elas são muito sabidas. E elas já têm uma estruturação de mundo, já têm uma estruturação do real, e ideias, inclusive, sobre a realidade que surpreendem muita gente. Mas claro que, segundo o Piaget, existem conhecimentos mais primitivos e existem conhecimentos mais elaborados, né? E desse mais primitivo para esse mais elaborado, existe uma gênese, como a gente conversou no encontro anterior, né? Que é essa história que vocês me falaram. Lembra lá no quiz, né? Que é essa progressão, que é essa evolução que se dá desse estado inicial até esse estado final, digamos assim. Então, aqui na questão da língua escrita, a gente também vai ter isso. Por isso que é uma psicogênese em relação à língua escrita, tá? Então, qual vai ser o estado final? Qual vai ser esse conhecimento elaborado na visão, né, psicogenética mais complexo ou superior que a gente tem aqui no ponto B? É a escrita alfabética. Tá? Então, nesse ponto final, na sua formulação final, a gente tem a escrita alfabética, assim como a gente, adulto, nós, né, do nível do ensino superior, dominamos e utilizamos. E que é disseminada na sociedade, inclusive que é trabalhado em todos os níveis da educação. Ninguém escreve se não for da escrita alfabética, a não ser na rede social. Porque na rede social, hoje em dia, a gente tem uma abreviação que às vezes até se assemelha mais aqui com essas etapas anteriores da formulação da escrita, até meio que silábicas, né? Porque a gente vai escrever você, a gente não coloca V-O-C-E e o acento em cima do E. A gente coloca o VC. Isso é uma conceitualização ao encontro aqui da escrita silábica, que a Emília analisa na história das crianças, né? Então, mas a gente tem, então, como ponto B e ponto final nessa evolução do sentido atribuído à escrita, final a escrita alfabética, ou o sistema alfabético. Tudo bem? E a inicial? E aqui o que a gente tem no meio? A gente vai ver, então, daqui por diante. Tudo bem? Então, tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Boa noite, Luana. Uma pergunta. Vocês já viram algum videozinho que fala sobre a progressão da escrita na humanidade? Já? Não? Sim, já vi. Já? Mas não era exclusivamente, assim, sobre a escrita, né? Foi um apanhado sobre a evolução da sociedade humana, né? Nós, quanto sociedade. Como que tratava esse vídeo? Deixa eu tirar meu fone aqui, peraí. Era bem assim, como eu disse, o enfoque não era na escrita, né? Era uma coisa mais abrangente, né? Mais ampla. Mas falava, né, sobre a questão do escambo, né? Das primeiras trocas comerciais, em como isso foi precisando, né, ser além do oral. Foi mais nesse sentido, sabe? Ah, que legal. Eu vou, então, se vocês me permitirem, né, eu vou passar aqui um videozinho que é super curto. Os primeiros registros gráficos. Deixa eu ver quantos minutos ele tem aqui. Ai, não dá para eu ver. Mas então a gente vai na fé aqui que ele é rápido. Mas ele é rápido sim.
Porque depois eu quero que vocês reflitam quando a gente estiver falando sobre esse sentido, essa representação para a criança sobre isso que a gente viu na história da humanidade. Pode ser? Então, eu quero que vocês já tenham esse olhar crítico para o vídeo que a gente vai assistir, tá? Ixi, eu vou ter que transmitir minha tela inteira. Mas aí depois eu tiro. Só para mostrar o vídeo aqui para vocês. Tá aparecendo aí? Abre o áudio e responde, porque eu não estou na tela. Sim, dá para ver sim. Então, se não estiver saindo o som para vocês, aí vocês me avisam também, por favor, tá bom? Surgiram quando os seres humanos começaram Tá som também. das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas, ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e por isso adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Curtinho, né? Top! Gostei do vídeo. Gostaram? Depois manda o link para eu encaminhar para eles. Ah, eu não tenho o link, eu baixei ele. Você tem Ah, nome eu dele? lembrei. Mas vai ficar gravado aqui na gravação.
O vídeo que eu vi falava sobre os sumérios, especificamente. Falava sobre a escrita suméria, né? Mas sobre o povo sumério. Vendo aí, eu lembrei. E, gente, olha só que interessante, Larissa. Agora que a gente vai ver essas etapas da conceitualização das crianças, quando eu falar conceitualização, podem substituir por sentido, por significação, né? Ou seja, a significação que as crianças estão atribuindo aqui para a escrita, tá? Então, quando a gente pegar desde esse início até esse fim, que é a escrita alfabética, é surpreendente a semelhança que tem nesse progresso dentro de cada criança ou para cada sujeito com essa história que a gente acabou de ver de forma muito breve aqui da língua escrita, né? E por quê? Então, vamos entrar aqui, ó. O que a escrita representa para a criança? Então, a criança passa por etapas que antes mesmo do início do seu processo de significação, né, de conceptualização, realiza suas garatujas apenas pelo prazer de grafar no papel seus traços aparentemente sem nexo. Ou seja, a gente tem um início de total indiferenciação. Indiferenciação do quê? Do que é escrita, do que é número, do que é desenho. Na verdade, né, nesse começo, até no primórdio de tudo, a Emília Ferreiro mostra no livro A Psicogênese que a escrita e o desenho para a criança é a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter um grande período aqui inicial que, no livro A Psicogênese da Língua Escrita, a Emília Ferreiro trata, junto com a Ana Teberoski, denominam, né, de pré-silábico ou, né, escrita pré-silábica, mas que, recentemente, até devido à pesquisa da professora Giovana Bizen, que eu comentei com vocês no encontro anterior, que é professora na Federal da Bahia e fez o seu pós-doutorado sob supervisão da Emília Ferreiro, refletiram e colocaram um outro termo no lugar desse de pré-silábico, que é o pré-fonetizante. Então, esse período é um período relativamente extenso, demorado, né, em que a gente percebe várias etapas dentro dele, tá? Então, parece o período sensório-motor no sentido de que a estrutura grandona é o sensório-motor, né, que vai daí do nascimento até os 2 anos, só que a gente tem diferentes etapas nesse período sensório-motor. A etapa 1, que é de total indiferenciação do sujeito com o ambiente. A etapa 2, que começa essa diferenciação. A etapa 3, que começa, né, o uso de meios para alcançar fins, só que é de forma a posteriori, né, não é antes da ação, mas é depois da ação. A etapa 4, que tem aí a intencionalidade como marca dela, que é quando os bebês usam de meios para atingir fins a priori mesmo da ação, ou seja, ele planeja o que ele vai fazer para ter êxito, né? E assim por diante até a 6ª etapa, que já tem alguns primórdios ali da função simbólica, né? Como a questão da imitação, a questão até da própria linguagem, que já está num esquematismo ali verbal mais estruturado e tudo mais, e outras manifestações que vão realmente ter a sua consolidação na estrutura posterior, que é a estrutura pré-operatória, e vai ter ali a função simbólica como o marco do seu início. Aqui é de forma muito parecida, não é a mesma coisa, mas é parecido nessa questão de que esse momento pré-fonetizante, né, tem esse início muito indissociável, de total indiferenciação para a criança do que é escrito e do que é desenho. Se a gente pegar lá as escritas rupestres, né, as escritas na caverna, em que os seres humanos ali, os sujeitos, desenhavam para transmitir uma ideia, uma mensagem, às vezes de perigo, ou relatando talvez acontecimentos, é muito semelhante essa ideia do desenho com essa função comunicativa que a escrita para nós é a sua principal atribuição, né? Então, a gente tem até dentro desse período pré-fonetizante alguns progressos,
em que cada vez mais essa escrita em relação ao desenho vai se diferenciando até que a criança acaba fazendo essa diferenciação de que desenho é uma coisa, escrita é outra. E para representar a escrita, inicialmente, não são as letras, mas são os rabiscos. Então, que é o que os autores denominam de garatuja, né? Então, e até em relação a esses rabiscos, a gente tem uma super evolução. Porque começam lá com as bolinhas, né? E depois até dá essas cobrinhas, como é que está aqui no slide nessa representação, tá? Então, a gente percebe dentro desse período já um grande progresso nesse sentido de cada vez essa escrita ir se diferenciando em relação ao desenho, tá? Quando a criança adota, enfim, as letras, às vezes por uma super influência do meio pedagógico, da escola, dos professores, até na educação infantil, ainda assim, a escrita, às vezes, ela tem as letras, né, do alfabeto, tem alguns traços de desenho. Gente, só um momentinho, peraí. Voltei. Em que as letras, elas têm características do desenho. Então, às vezes, o I, a criança puxa o I e faz lá em cima um solo em cima do I, faz um desenho, né? Ou faz um B e faz, às vezes, várias voltinhas, assim, para o B parece uma borboleta, ou uma flor, né? De tão floreado que é e tudo mais. Que por mais que se utilize, então, esse grafismo do alfabeto convencional que a gente tem, que é esse latino, né, que vem do latim, que vem ali do Império Romano e tudo mais, ele ainda está nesse processo de diferenciação em relação ao desenho. É comum, nesse período pré-fonetizante, a criança misturar letras com números, né? Até esse é um grande indício, principalmente para os professores que realizam a sondagem, para caracterizar, talvez, a criança concebendo ou conceptualizando a língua escrita de forma pré-fonetizante. Por quê? Qual é o argumento? Porque a criança está misturando letra com número ainda, né? Então, essa é uma fala marcante. E por que disso tudo? Na escrita, então, se dá essa questão da indiferenciação em relação ao desenho, e na ideia do que a escrita representa uma ideia, a escrita representa um objeto, a escrita representa uma pessoa, né? E é por isso que também, quando a criança ela começa a se utilizar do alfabeto para representar ali no registro, as palavras elas vão ter muitas letras, né? Não tem nesse momento, e essa é a grande característica dele, tá? Não tem a escrita relação com o som que a escrita para nós que temos o sistema alfabético representa. Então, a escrita não tem relação nenhuma com o som das palavras, mas tem relação com a ideia que aquela palavra representa. Por isso que uma criança, né, por exemplo, nessa etapa pré-fonetizante, quando vai escrever boi, ela coloca muitas letras para o registro dessa escrita. Já quando ela vai escrever, por exemplo, formiga, ela coloca pouquinhas palavras, por quê? A escrita representa o objeto e a formiga é pequenininha. Então, eu não preciso de muitas letras para representar a formiga. Já diferente do boi. Diferente do boi, né? Que para o boi ela coloca muitas palavras, porque o objeto ali representado pela escrita é um objeto grande, né? Então precisa de muitas palavras para dar a entender que ali está escrito boi. Tudo bem, pessoal? Já na segunda forma de conceptualizar, né, que é o que a Emília Ferreiro denominou de etapa silábica, né, num primeiro momento ali de transição, que as letras, elas não têm valor, não têm
consonância, né, com o valor sonoro que a gente atribui a elas, para depois, sim, ter consonância com esse valor sonoro, a escrita, o marco dessa conceptualização da língua escrita é que a escrita aqui passa a ter a relação com o som das palavras, né? Por isso que, para cada parte do som da palavra, a criança põe um registro de uma letra que representa aquele som, né? Que na forma sem valor sonoro é uma letra aleatória, mas é muito marcado. Então, por exemplo, formiga. Formiga. Uma letra para cada partezinha da palavra da formiga ou para cada sílaba da formiga, tá? Nessa etapa sem valor, as letras não têm a ver diretamente com esse som de cada uma delas. Na conceitualização com valor, cada letra, ou a vogal ou a consoante, tem correspondência sim, tá? Só que isso não é de uma hora para outra. Lembra que vem de uma estrutura anterior, né? E a passagem da etapa pré-fonetizante para essa silábica, a gente percebe algumas características que também são marcantes em relação à pré-fonetizante, que é a questão da quantidade mínima de letras, ou seja, a criança ela concebe que precisa de no mínimo 3 letras para escrever alguma coisa. Então, até boi, eles entram em maior conflito aqui nessa transição para a etapa silábica, porque boi tem muito pouco som. Então, elas geralmente preenchem com outras letras para parecer que tem alguma coisa escrita ali, né? E além dessa questão da quantidade mínima de letras, tem a questão que é a hipótese da variedade dessas letras, ou seja, não podem ser letras repetidas. Por quê? Não se escreve com letras repetidas, precisa ter uma diversidade ali dentro para ser algo realmente possível de ler pelos adultos, principalmente, né? Então, a gente tem esse jogo de ideias, e são ideias que são construídas por eles, não é ensinada pelo adulto essas ideias, né? E que as crianças, elas elaboram justamente nessa interação delas com o mundo letrado que cerca, né? Inclusive, essa questão dessa etapa silábica é muito intrigante, porque em sala de aula, até na educação infantil, o professor não escreve de forma silábica, né? Uma letra para cada som. Quando faz cabeçalho e tudo mais, o professor escreve de forma alfabética. Então, por mais que haja essa transmissão, esse ensinamento, as crianças, elas interpretam dessa forma muito original delas, né? Para vocês verem que não basta a transmissão do professor, né? E olha só como esse argumento da teoria pagetiana está muito forte aqui nesse aspecto da aquisição da língua escrita, né? E essa é uma prova concreta de que, por mais que o professor ensine, ou fale, ou transmita para a criança que para escrever precisa, né, de mais letras e tal, ela, nessa etapa, coloca apenas uma letra para cada som da palavra, né? Então, isso é muito interessante. Então, aqui nessa etapa silábica, ou nessa forma de conceitualização silábica, tem um início de diferenciação enquanto sistema, tá? Mas ainda não tem essa coordenação. E por quê? Porque um elemento basta para representar o som, que é a questão de uma letra já dá conta do recado para representar cada partezinha da escrita, né? E se a gente pegar lá na questão da história da humanidade, da escrita na humanidade, a gente também teve isso, por exemplo, lá na questão das escritas mais antigas, né, em que uma representação, por exemplo, dava conta de atribuir o sentido de uma ideia ou de um objeto, ou até na questão da língua chinesa, até na mais recente, no mandarim e tal, um registro ali representa uma sílaba ou uma parte de uma palavra que, junto com o outro, representa ali a palavra como um todo, né? Mas não é exatamente uma representação para cada letra ou para cada sílaba de forma ali em conjunto,
por exemplo, 2 letras para uma sílaba, como é na nossa escrita alfabética, tá? Ai, como eu falo, tudo bem? E lembrem, gente, que, segundo a teoria do Piaget, né, a gente tem sempre essa estrutura inicial, uma estrutura final, mas entre uma e outra a gente tem estruturas transitórias, né? Então, se a gente pegar aqui a estrutura pré-fonetizante como primeira, essa é a estrutura silábica é transitória para a seguinte, que é a silábica alfabética, né? E essa silábica alfabética é transitória para a final, que é a alfabética, tá? Então, estou chamando a atenção de vocês para isso, para justamente ter essa questão, né, da teoria que está por trás dessa teoria da Emília Ferreiro sobre a questão da aquisição da língua escrita por parte das crianças, em consonância, de acordo com a epistemologia genética do Piaget, né, dessa explicação de como acontece o conhecimento, de como se dá o conhecimento, tá? Então, na sequência, a gente tem novamente uma estrutura transitória, mas ela é mais forte, ela é superior em relação à anterior, em relação à anterior da anterior, que é a pré-fonetizante, né? Então, ela é uma final com vias em relação à pré-silábica, a silábica, né? Mas ela ainda também é transitória, porque depois dela tem a alfabética ainda. Então, depois, quando o sujeito, né, conseguir equilibrar esses elementos e coordenar melhor essa questão que uma sílaba, uma letra só, ela não dá conta de significar uma sílaba. E aí ele começa, então, em alguns casos, colocar 2 ou mais letras para uma sílaba apenas. Então, como aqui nesse exemplo da imagem, né? O macaco, ó, o M sozinho não dá conta mais para o ma. Ele sabe que o M sozinho é M, ou o A sozinho é A, não dá o ma do macaco, né? Mas em outros ele omite, ele não coloca 2 letras em todas as sílabas, né? Então, ora a sílaba ela aparece final, com 2 letras, ou até 3, se for o caso, mas em outras não, ainda parece que uma letra ali já está dando conta, principalmente se o som sozinho der conta. Tem muitos casos nesse silábico alfabético, o K, por exemplo, ele substitui o C e o A na escrita, né? Igual quando a gente no WhatsApp coloca assim, VC chegou em casa e coloca o K, o S e o A, né? Ou K. O mais coerente seria o K, o Z e o A, porque o S entre os vogal e consoante não tem som de Z, tem som de S, então fica caça, né? Para dar o casa, olha só, a gente abrevia super errado, né? Teria que ser o K, o Z e o A, para ser a abreviação do casa de forma correta, coerente. Aqui a pedra, ó. Oi, fala, Du. Só fazendo um adendo nisso aí, eu li um artigo, e nessa perspectiva, embora a gente esteja relacionado na alfabetização, mas essa forma de escrever nas redes sociais tem algumas concepções que é como se fosse um dialeto de rede social, para uma tentativa de comunicação mais expressiva para essas gerações que são tanto as nativas, né, quanto as que vieram agregadas, aí, como são as nossas em si. Na época, no finalzinho do meu mestrado, eu comecei a pensar, porque estava começando essa questão de emoji, né? A gente teve na questão do MSN, os antigos, né? Os mais antigos. Mas, assim, hoje, por exemplo, com o Instagram, com o WhatsApp, principalmente, eu substituo, às vezes, escrever palavra ou alguma coisa com emoji. Então, olha só, como daria para analisar que, assim, né? MSN, o que é isso? Ai, eu vou chorar. O Flick, o ICQ. É o Du que tá colocando. Ele é velhote que nem eu. Não, mas antes foi o Akira que tinha zoado o MSN. Não, mas ele colocou o Leonardo aqui, ó. MSN, que isso? Depois você faz uma pesquisa no Google, o Leonardo coloca assim.
MSN, o que é isso? ICQ é tipo. O que antecedeu o MSN. O ICQ, na verdade. Eu via, mas o ICQ é quase como um Tinder. Era mais assim, era mais para marcar uns encontros, flertar e tudo mais. Não sabe mesmo. Léo, você deve ser mais novinho, né? Ó, eu usei o MSN, só que aí eu já migrei para as outras redes, né? Agora o ICQ eu não peguei, não. Isso eu O não sei, não. Aí MSN foi é da antes. pré-história, da É pré-história. antes. A gente tá na pré-história aqui das redes sociais. Olha, se alguém quiser fazer um trabalho, né? A pré-história da língua, a história da língua escrita e a história das redes sociais relacionando, sabe? Mas nas redes sociais a gente vai ver isso, que assim como tem a evolução da língua escrita, parece que a rede social é voltando. É a reversibilidade da evolução da língua escrita, sabe? Ai, gente, que horror! Orkut já tinha para jogar Fazendinha. Mas vai voltar, Mas anunciou, eu vi hoje o anúncio. Vai voltar o Orkut. Só pra Já gente. xinguei amigas do meu pai por lá quando eu era pequena. Olha, a Lívia era da briga, de causar. Vai voltar, Du? Então, aí tem essa questão. Hoje, por exemplo, ao invés de escrever gratidão, eu mando aquela sakura lá, aquela florzinha de cerejeira que representa a gratidão. Olha só, eu voltando a gente, né, voltando para essa questão da escrita cuneiforme, pictográfica, né, em que um desenho remete a uma ideia e não precisa da palavra. Se alguém quiser escrever um artigo sobre isso, me convida que eu topo. E que não tem, viu? Então, se alguém quiser fazer o TCC... eu querendo orientando da IBILS, da Unesp de São José do Rio Preto, Du. Socorro. O polvinho da UGP. Então, nessa hipótese silábica alfabética, a gente vai ter essa alternância. Ora usa 2 letras, ora uma letra é suficiente, né? Então, pedra, bota, né? Café, aqui a questão do som do K, né? Que dá conta do seio lá. E então, essa transição. Até chegar na escrita alfabética, né? Só que, até na questão alfabética, a gente tem essa, por exemplo, que não é ortográfica, e uma escrita alfabética que é até um aperfeiçoamento na questão de acentuação, na questão de pontuação, na questão mesmo dessa ortografia das palavras, né, serem coerentes. Então, olha só, esse texto aqui dessa criança, a gente consegue ler, compreender do que ela está querendo comunicar por meio da escrita. Então, vejam só, vovó Lelena, eu posso ir na sua casa? Aí, Maria Eduarda, não é? Então, a gente tem assim, ó, eu posso. O posso não tá com 2 S's, mas dá pra gente ler. Não tá faltando letra no sentido alfabético aqui para compreender. Tá no sentido ortográfico, porque o S sozinho entre 2 vogais tem som de Z, então fica poso. Então, para ficar posso, a gente precisa de pôr outro S aqui. Se for poço, então é C cedilha, né? Isso é uma questão ortográfica, não é questão daqui da composição da escrita do sistema alfabético. E a escrita alfabética é justamente essa composição operatória. Ou seja, as crianças, os adultos precisam dessa estrutura operatória para escrever de forma alfabética. Por quê? A escrita, na sua finalização, na sua forma alfabética, ela precisa dessa reversibilidade, né? O que acontece muito aqui nessas etapas anteriores? Que pouco importa a ordem, se eu coloco, por exemplo, no Bruna, o BRUNA, ou se eu ponho o BRUAN, porque a ordem entre as letras não são levadas em conta nessas etapas antes do operatório, né? Só pode ser considerado num sistema de composição. Então, para a escrita alfabética acontecer, eu não posso, né,
querer que crianças que são pré-operatórias, digamos assim, que ainda não operam, que não têm reversibilidade do pensamento, concebam de fato a escrita na sua reversibilidade que exige, que é a escrita alfabética, né? Por isso que eu vejo brincando lá com as crianças do maternal, da educação infantil, fazendo jogos cooperativos, em que eles precisam se colocar na perspectiva do outro. Isso é tão rico, até pensando na questão da alfabetização, do que se o Du fizesse, por exemplo, atividade com folha ali na educação infantil, das crianças pintarem letra, ou ligar a questão da imagem com o som, com a palavra. Gente, isso, né? Se a gente compreender que a função da educação infantil é contribuir nessa construção das estruturas lógico-elementares, que são essas estruturas, na perspectiva do Piaget, que vão garantir ou não o êxito das crianças na questão da alfabetização, da aquisição dos conhecimentos, né? A gente não pode querer, por exemplo, pensar no ensino da matemática, da questão das fórmulas e tudo mais, se as crianças não terem essa composição operatória, não vai adiantar de nada, né? Querer montar continhas armadas com as crianças, se elas não entenderam ali a questão da conservação, da classificação, da seriação, da própria noção do número. Dá para entender? Então, pensando nisso, né, a gente pode ir pensando até nessa questão do papel do professor na perspectiva construtivista. Eu vou passar aqui esse videozinho para ir ao encontro do que vocês assistiram, começaram a assistir ou vão assistir lá sobre o que a gente discutiu sobre o papel do professor no início da aula, que é do vídeo lá baseado no texto do professor Fernando Becker. Tudo bem? Então, eu vou por aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir no... Ai. Não tá aparecendo para vocês, né? Gente, vocês travaram tudo. Ainda que tá de boa. A gente tá vendo você tá se mexendo. Ah, agora destravou para mim. Tava aparecendo que eu tava com uma cara de mais de sons ainda. Compartilhar essa guia. Agora tá aparecendo aqui do YouTube? Tá, da Pixar. Eu quero, por favor, convidá-los a assistir esse vídeo para depois a gente pensar a questão da sondagem, inclusive pensando até nessa discussão que a gente iniciou sobre o papel do professor nessa questão da sondagem. Tá? Eu quero colocar minhocas na cabeça de vocês. Então, assistam com esse olhar crítico o vídeo, pensando nessa questão do ensino e da aprendizagem da língua escrita do professor e das crianças em sala de aula.
Conheciam esse vídeo? Pelo menos a cama ficou salva. Por que aqui a Bruna topa tudo? Agora é que eu tô vendo. Do que eu topei, menina? Ah, nós fazemos jogos cooperativos de reconhecimento de letras e nomes com a ajuda dos colegas. Isso! Porque nesse caso aí, né, os alunos, os próprios alunos ajudam nessa questão de equilibração, desequilíbrio, né? Porque eles agem ali na linguagem vigotskiana na zona de desenvolvimento proximal um dos outros, né? Então são profícuas essas propostas de jogos do Parabéns. Mas aqui sobre o vídeo. E aí, o que acharam, pessoal? Até pensando nessa questão da alfabetização, da aquisição da língua escrita, do papel do professor na perspectiva construtivista. Será que aquele grandão lá, né, e tal, ele pode ser considerado aqui para nossa discussão como professor? Sim ou não? Faz aí as reações.
Sim? Tem alguém que acha que não? E lá o pequenininho, né? Ah, eu fico com uma dó dele, gente. Eu racho de rir com ele. E o que vocês acham? Ele pode ser aqui na nossa comparação e tal, como sendo aluno? E o trabalho de tirar ali aquele ser humano que está dormindo, está no 30º sono, né? Porque dá cabeçada na parede, bater no teto, cai no chão e tal, e não acorda, gente. Parece eu quando estou morta de sono. Não acordo por nada. Mas parabéns, né? Para aquele personagem, tá hipnotizado mesmo, Lívia, hipnose. E ele pode ser ali a tarefa de tirar ele da cama e levar para a nave. A gente pode considerar como sendo a tarefa ali da questão da escrita, talvez fazer um texto, talvez de produzir algo escrito, pode ser. E aquele painel ali de comando, o que será que pode ser nessas nossas comparações aqui de análise e discussão? Em que ele tem todas aquelas possibilidades ali diante dele. O que a gente pode chamar de sendo aqueles botõezinhos lá? Formulação de textos, hipóteses de escritas. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia? Cada um daqueles botõezinhos, o que será que a gente pode considerar aqui para nossa discussão? As letras, pessoal. As próprias letras. Quando a gente tem que escrever algo, a gente tem essa. Aqui no nosso alfabético latino, né? 26 letras, mas assim, 26, né? 26 letras. Antes, depois de incorporadas as 3 letras que antes eram só dos ingleses, que é o W, Y e o K, hoje nosso alfabeto, inclusive na língua portuguesa, também tem 26, né? Então, a gente tem muitas possibilidades. Se a gente pegar a fórmula de composição de... Ai, como que chama, gente? Combinatória da matemática, se a gente pôr 26 fatorial, deixa eu ver quanto que dá. Quanto dá 26 fatorial? Olha, dá 4,0329146 mais 26 zeros. Ou seja, essa é a quantidade possível de combinações se a gente considerar as letras do alfabeto. É isso mesmo, Du. Vou colocar aqui, ó. Exatamente isso. É muita coisa. Então, por isso, quando a gente vê naquele vídeo, né? Aquele painel de botõezinhos, é mais ou menos essa sensação que as crianças têm, as crianças pequenas têm, para escolher ali quais utilizar para escrever uma palavra, para escrever uma frase, para escrever um texto, né? E elas ficam, às vezes, nessa tentativa de passa a mão e passa tudo, né? Põe qualquer uma, até que a gente vai tendo as seleções mais coordenadas. E o professor, nessa perspectiva, né? Que a gente conversou, inclusive, lá no início, não é aquele que dá a resposta pronta, né? Não é aquele que transmite, fala assim, é assim que escreve, mas é aquele que problematiza. Tipo, como, por exemplo, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Ah, eu não sei escrever. Alguns pequenininhos falam, né? Eu não sei escrever. Mas a gente concebe, nós adultos concebemos que eles têm ideias sobre a língua escrita. E aí a gente encoraja eles, né? Não, escreve do seu jeito. Escreve da melhor forma que você acha que é para escrever essa coisa que eu estou pedindo, né? E aí a gente vai ver que eles pensam sobre a língua escrita. E essa
para mim, é uma das maiores belezas da pesquisa da Emília Ferreira, que foi evidenciar que as crianças não são tábuas rasas quando elas chegam na escola, que elas têm ideias, né? Elas têm essas hipóteses de escrita, que vão desde lá da concepção pré-fonetizante até a alfabética. E que essas hipóteses, elas são muito ricas de detalhes para nós, professores. E o momento, deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela. E o momento da sondagem, então, né, não é um momento de avaliação como a gente viu lá no encontro anterior, que é, infelizmente, a ideia que se tem na maior parte das redes de ensino e escolas do nosso país e até salas de aula, né? Na mente dos professores, dos pedagogos. Então, ao encontro do que vocês falaram de que vivenciam no PIBID, de que veem na escola, ou já estiveram, ou já até vivenciaram isso como alunos, de forma tradicional, a gente tem a questão da sondagem da língua escrita, né? Partindo do trabalho de listas de palavras do mesmo campo semântico, como vocês falaram no encontro anterior, e não é, ela tem uma certa organização, né? Que é uma palavra polissílaba, depois uma trissílaba, uma dissílaba, monossílaba e uma composição de frase com uma dessas palavras que apareceram aqui na lista. Bruna, por que é desse jeito? Lembra que eu perguntei isso para vocês? Aí vocês ficaram assim, nossa, que chata ela. Mas da onde que vem isso? Quem falou que é para fazer dessa forma? Então, vamos ter que voltar lá na década de 80, né? Que o que se tinha? A gente tinha o trabalho nas escolas com listas, a gente tinha, né? Se você entrar numa sala lá da década de 80, você, até às vezes da década de 90, deixa eu ver aqui na tela, tem alguém aqui que nasceu nos anos 80 ou nos anos de 1990? Reage. Ah, o Du não vale. Ah, Daniela, legal. Nossa, só vocês. Quem é que é dos anos 2000 para frente? Ah, não teve ninguém dos anos 2000? Ah, alguns. O restante. Para ver se eles estão aqui presentes mesmo de mente, corpo, cérebro. Mente, coração e corpo. Ai, sem dualidade, né? Ah, obrigada pelo coraçãozinho, Jaque. Então, na década lá de 80, até antes disso também, o trabalho que se tinha nas salas de aula de alfabetização era com listas, mas era assim, era uma lista para cada letra do alfabeto. Então, usava-se lá aqueles papéis pardos, colocava da ponta do teto até no fim, no início do chão, ou seja, aqueles cartazes gigantes, assim, da parede, né? E a professora falava assim, a gente vai fazer uma lista da letra A. E colocava ali na lista da letra A todas as palavras possíveis, até se esgotar o espaço ali do cartaz, da cartolina, do papel, com a letra A. Então, tinha avião, abacate, aleluia, amendoim, Amanda, Amadeu, e ia. E pouco importava essa questão do campo semântico. Era de todos os campos semânticos, era uma diversidade, era uma inclusão, assim, maravilhosa, né? Mas era esse critério de classificação. As palavras ali, todas precisavam começar com a letra referente. Quando esgotavam as possibilidades, quando esgotava até ali a questão do espaço, partia-se para a próxima letra. Então, tinha essa concepção, né, de que tinha que ser uma letra por vez. Não podia apresentar todas as letras ao mesmo tempo para as crianças. Uma, porque elas não iam dar conta. E outra, que isso ia dificultar essa questão da alfabetização. Porque a ideia que se tinha, lembra lá do nosso encontro da semana anterior, né? É que a língua escrita, ela é aprendida de forma fragmentada, né? Por meio da associação
porque o que está por trás é o empirismo, ali fundamentando essa prática. Então, as crianças precisam associar a palavra escrita com um objeto, com um elemento, com uma imagem de alguma coisa. Tanto que os alfabetos nas salas de aula são, dessas salas de aula, né? É a letra e um desenho que representa aquela letra, que começa com aquela letra, né? Porque, por exemplo, o A pode ser da Bruna. Não tem A no meu nome? O A pode ser do Leonardo. Ué, pode? Pode, não tem A no nome do Leonardo. Mas não era essa a concepção que se tinha. A que se tinha era, as palavras tinham que iniciar com aquela letra para representar aquela letra e a criança associar que aquela letra é daquela palavra. Tá bom? Então, o trabalho que se tinha de listas eram esses. Quando vem essa teoria, a teoria psicogenética, a teoria da Emília Ferreiro para cá, com a proposta, inclusive, e o desafio de acabar com o analfabetismo no nosso país, se depara com essa realidade e tem essa pretensão de ser um ensino mais contextualizado. Então, para continuar ainda com essa questão da lista, mas de forma mais contextualizada, a proposta é que sejam palavras do mesmo campo semântico. Porque nessa lista aí por letra, tinha, como eu disse, essa salada de frutas, tinha essa salada de campos semânticos, tinha um avião junto com a Amadeu comendo abacate, tipo, tudo junto e misturado, né? Então, a ideia dessa lista de palavras do mesmo campo semântico é para dar um sentido mais paulo freireano para esse trabalho de investigação do professor de como a criança está pensando a língua escrita, tá? E não precisa ter uma lista sem fim, do teto até o chão. Pode ser, por exemplo, com essas 4 palavras. E por quê? Porque lembra lá na hipótese pré-fonetizante que a criança põe um monte de letra? Porque a quantidade de letras não tem relação com o som da palavra? Já na hipótese silábica, ela começa a colocar uma letra para cada sílaba. Então, com essa forma aqui de ter uma palavra com 4 ou mais sílabas, uma palavra com 3 sílabas, uma palavra com 2 sílabas, uma palavra com 1 sílaba, essas crianças que estão nessa transição do pré-fonetizante para o silábico, elas entram em desequilíbrio. Porque se ela está ali entrando na hipótese silábica, ela vai colocar exatamente uma letra para cada sílaba, né? Então, por exemplo, pegando essa questão do campo semântico, se o professor faz uma averiguação com palavra com brinquedos, por exemplo, brinquedos que tem no parque ou brinquedos que tem na sala de aula. Aí, como proposta de palavra polissílaba, dinossauro, né? Então, uma criança que está conceitualizando ali a palavra de forma, a escrita, né? De forma silábica, ou seja, uma letra para cada sílaba, para cada som que tem a palavra, nessa palavra dinossauro, ela vai usar, eu vou usar aqui o exemplo, uma letra para o di, uma letra para o di, pro no, uma letra para o sal e uma letra para o ro. Dinossauro. Então, ela vai ter 4 letras ali. Na hipótese lá que as crianças pré-fonetizantes concebem sozinhas de que precisa de, no mínimo, 3 letras para escrever, a palavra de polissílaba, ela tá tudo bem, né? Porque ela tem ali 4 letras, então ela fica confortável e ela aceita. Apesar de que, se for um brinquedo como o dinossauro, que é um brinquedo grande, porque lembra que a escrita representa também tem essa ideia que representa o objeto e não o som, né? O som da palavra, mas a ideia em que essa palavra remete. Então, pode ser que essa criança ela coloque mais letras, porque dinossauro é um animal muito grande, né? Se for uma questão do brinquedo, ela se contenta ali com 4, porque o dinossauro ali da escola é pequeno. Tá? Mas se for uma criança, por exemplo, que foi ali em Marília, no zoológico, e viu o dinossauro lá, os ossos dele, viu que é enorme,
pode ser que ela complemente com mais palavras. E quando a professora pede para essa criança ler, ela vai ler, então, dinossauro, atribuindo ali o som para cada letra que ela registrou. Na palavra trissílaba, por exemplo, boneca, boneca. Então, uma letra para o bo, uma letra para o né e uma letra para o cá. Só que está no limite ali da hipótese da quantidade mínima. Então, pode ser que ali ainda ela também se contente, né? Mas quando vai para as palavras de sílaba, por exemplo, carro, né? Carro, coloca uma letra para o K e uma para o Rô, duas letras não dá para representar, não dá para escrever. Quem for ler ali não vai conseguir ler, porque com duas letras não dá para ler, precisa de no mínimo 3, né? Então, certamente essa criança que está na transição entre o pré-fonetizante e o silábico, ela vai complementar com mais letras. E aí, na hora de ler, eu vivenciei isso, tá? Com a turma do pré-1, em 2017. Ai, tinha um aluninho que me marcou muito, né? Porque quando eu fui realizar a sondagem dessa forma com ele, ele fez de uma forma inicial lá que eu fiquei assim, nossa, ele é pré-fonetizante, né? Na época eu não conhecia nem esse termo, ele é pré-silábico, porque dinossauro, ele fazia umas bolinhas e tal. Quando no meio da sondagem eu falei assim, então é assim que escreve a questão, o carro. Ele falou, você quer que escreva o nome do carro? Ele, é assim. E aí ele mudou, ele começou a colocar letras. Olha só, a ingênua da professora pedindo para ele escrever, por exemplo, o dinossauro, é diferente ele escrever o dinossauro que para ele. Sabe a questão do desenho e da escrita ainda estava começando a diferenciar? Ele estava fazendo desenhinhos que representassem, né? Agora, quando eu falei, escreve o nome do dinossauro, aí para o nome ele começou a usar letras. E aí ele refez a sondagem com ele, e nessa questão do carro aconteceu isso. Ele colocou várias letras. E na hora de ele ler, ele fez assim, e aí tinha mais letras. Aí ele fez carrinho. Ou seja, ele deu conta ali pro resto de letras que ele tinha colocado, né? Ou seja, a forma dele interpretar a leitura marcava muito essa questão de um registro para cada som da palavra ali lida, né? E se sobrava letras, porque na hora de escrever essas hipóteses da conceitualização anterior está muito presente, né? Teve uma outra criança que, por exemplo, na questão do dinossauro, também nessa tensão entre a quantidade mínima e a leitura silabada, né? Ele escreveu assim, o dinossauro com várias letras, porque essa ideia do dinossauro ser algo grande, então precisa de várias letras para representar, né? Aí na hora de ler ele fez dinossauro e sobraram letras que ele tinha colocado. Aí ele fez assim, Rex, e puxou aquele resto de letras assim. Coisa mais linda, né, de acompanhar. Para nós, professores, que temos nessa compreensão e tudo mais. Fala, nossa, olha que mágico isso, né? Olha como ele está ali em conflito e está dando um jeito de resolver ali do jeito que ele colocou, né? Mas é muito marcada essa forma por esse jeitinho que dá para dar conta ali de tudo que ele colocou. Tem criança que apaga. Eu já vivenciei vários momentos de sondagem que a criança, o conflito, assim, ele não dá, por exemplo, não dá esse rodeio, então ele fala assim, tá sobrando esse, aí pega a borracha e apaga, né? Então vejam só que no momento da sondagem é um momento propício para a criança tomar consciência dali da questão da língua escrita, né? E inclusive, de se reorganizar, inclusive, de mudar de ideia, de opinião ali sobre o registro que fez. Como é esse caso de querer apagar, de querer dar um outro sentido para o restante que está ali, né? E está tudo bem. Para nós, professores, isso tem que ser muito valioso, porque a sondagem não é para avaliar, mas é para a gente acompanhar o raciocínio das crianças sobre essa questão de que sentido elas estão dando para a língua escrita, né?
Então, essa proposta desse jeito aqui é justamente para as crianças, para provocar o desequilíbrio nas crianças. E a monossílaba, então, nem se fala, porque se com 2 letras já é difícil ler, imagine com uma letra só. Aí na lista lá dos brinquedos, pá, por exemplo, as crianças ficam, sai fumacinha assim da cabeça. Como que eu vou escrever pá? Aí eles ficam pá, pá. E algumas na hora de, aí põe algumas letras a mais, né? Põe o pá, o A ou o P, e aí complementa com outras, porque com uma letra só não dá para ler. E aí na hora de ler faz pazinha, para dar esse jeito, né? E a questão da frase é para ver se a escrita de uma dessas 4 palavras aqui se conserva no momento da frase. Porque a escrita da frase com uma criança com a conceitualização silábica, por exemplo, lembra lá da escrita na história da humanidade, em que um registro remete a uma ideia, como na questão lá daquelas escritas na pedra, com estilete e tal, lá é bem marcado isso, né? Então, nesse momento da escrita da frase, não é uma letra para cada sílaba, é uma letra para cada palavra. Então, é muito engraçado nessa proposta de escrita da frase, justamente para identificar isso, né? Às vezes, ela até para em palavra ou outra para pôr mais de uma letra para cada parte da palavra, mas isso não se conserva em todas, né? E na hora de ler, ela ela aponta justamente uma letra para cada palavra, não é nem para cada sílaba, é para cada palavra. Então é muito interessante isso, tá? E com isso é uma proposta, a proposta de sondagem tradicional com crianças que estão até a hipótese ali alfabética, mas não estão até com a alfabética ortográfica ainda. Por quê? Com as crianças alfabéticas, até silábico alfabético ortográfico, é proposto, às vezes, a reescrita de uma história, né? Ou terminar uma história, ou contar a história, ou fazer uma cantiga que elas conheçam e tal. E tendo a teoria, né, piagetiana como fundamento para essa prática, é imprescindível ao professor que ele primeiro peça para a criança recontar a história. Mas o que acontece sobremaneira na educação? Tem que fazer a sondagem. O professor vai direto para a questão da escrita. E até é coerente com a teoria da Emília Ferreira, o que é a escrita? É uma representação. Ou seja, você apresenta de novo algo que já faz. E o que a criança faz e faz muito bem, quando ela chega no ensino fundamental, principalmente? A criança fala. Então, a escrita nada mais é do que uma representação, uma reorganização da linguagem verbal. Ela não é exatamente a mesma coisa. Por quê? A língua escrita ela tem as suas regras, ela tem as suas especificidades, assim como a linguagem verbal também tem. Por isso que a gente pode falar, bora lá comer, mas a gente, num texto, por exemplo, no WhatsApp a gente pode escrever, bora lá comer, mas na língua portuguesa, na linguagem formal, a gente não pode escrever desse jeito. Ou seja, a linguagem verbal tem as suas características, tem as suas especificidades. Assim como a língua escrita também tem suas características e suas especificidades. Elas são parecidas, mas elas não são a mesma coisa, né? E essa é uma grande questão, né? Que a língua escrita ela vai ser a reflexão da linguagem verbal. Ou seja, ela vai ser a reelaboração dessa linguagem verbal. Tá aí a grande dificuldade dos surdos, por exemplo, em adquirirem a língua escrita, se alfabetizarem. Por quê? Porque eles vão, na verdade, fazer essa reflexão sobre a linguagem deles, que é a Libras, né? E a Libras, ela é diferente da nossa linguagem verbal oralizada, da nossa oralização. Porque ela também é uma linguagem, ela tem as suas peculiaridades. Por isso que a escrita dos surdos
né? É muito mais próxima dessa comunicação oral que eles têm, que é a Libras, do que da nossa linguagem verbal e até da nossa linguagem escrita, né? Até isso dá TCC, até isso dá pano para manga para discutir. Mas é só assim para chamar a atenção de vocês para esses aspectos, né? Então, pensando que a linguagem escrita ela tem que ser em cima de algo que a criança já faz, a gente pedir para matar a criança para ela ir direto para uma produção escrita, antes de pedir para que ela fale ou reconte ou conte uma história verbalmente falando, tá? Tanto que uma das maiores expressões disso na prática de salas alfabetizadoras é que as crianças, no momento da escrita, elas falam sozinhas, que é o que os autores denominam de fala egocêntrica, né? A gente tem, por exemplo, a professora Smolka da Unicamp, que trata sobre esse assunto da fala egocêntrica nos momentos de escrita. E eu discuti a questão da fala egocêntrica na minha iniciação científica também. É um tema que eu gosto muito. E tenho atualmente uma orientanda, né, trabalhando sobre essa questão da fala egocêntrica nos surdos, e dá ainda muita coisa para ser investigada. Mas por quê? No momento da escrita, como é uma reorganização, uma reelaboração da linguagem verbal, a linguagem verbal ela está ali acompanhando esse processo de construção da criança. Por isso que quando a criança ela vai pensar, ela vai refletir sobre a linguagem verbal para escrever, ela faz, né? Ba, 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 ba. Aí ela registra. Né? Ela não está falando ali para o professor, ela não está falando ali para o coleguinha que está do lado, ela está usando essa fala para se ajudar. Então, é um instrumento de organização do pensamento, né? E é muito bonito isso. Só que essa é a forma que a gente encontra nesses documentos aqui oficiais, como da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu vou passar o PDF para vocês, aí quando vocês clicarem, ó, em cima, não vai abrir para vocês, abriu aqui para mim, tá? Mas abre porque tá hiperlinkado aqui. Esse documento orientador das sondagens no ciclo de alfabetização. Só que o que eu gostaria, para finalizar com vocês, é tratar algumas considerações importantes, né? Porque o que se tem geralmente em relação a essa prática, e que vocês narraram, né? A gente começou a aula anterior. Por isso que eu falei que não dava para eu tratar sobre essas questões sem a gente ter tido aquilo que a gente teve na semana anterior, tá? Então, que faça sentido, inclusive, para vocês nessa semana. Porque, por exemplo, vocês falaram que muitas vezes tira as crianças da sala de aula, as crianças não podem nem olhar para o alfabeto, não podem fazer consulta, né, e tudo mais. E aí a gente vai discutir um pouco, tá? Então, primeiro, essa forma aqui de realização da sondagem, inclusive que é o que a gente tem na Psicogênese da Língua Escrita, no livro da Emília Ferreira, com a Ana Teberowski e tudo mais, veio, é fruto de uma pesquisa no campo da psicolinguística. Não é uma pesquisa realizada no campo educacional, não é uma pesquisa pedagógica, né? E, assim como a linguagem verbal tem as suas especificidades, a língua escrita tem as suas especificidades, a pesquisa psicolinguística tem suas especificidades e a sala de aula tem as suas especificidades, né? Então, tem características a respeito do rigor científico, da coleta de dados para o pesquisador, que são bem diferentes das estratégias utilizadas pelo professor na sala de aula. Como, por exemplo, né, o que conhecemos como sondagem é, na verdade, um procedimento de pesquisa pensado para atender um objetivo específico de uma investigação psicolinguística, né? Isso é, não se pode ou não se poderia sobrepor essa prática, essa área, né, à prática da sala de aula, gente. Ou aplicar um saber no outro sem essas transformações e adaptações que seria exigido, né, que requer.
Ou seja, a psicolinguística possui características próprias, bem como a pedagogia tem as suas também, que precisam ser respeitadas e refletidas. Então, a ideia de sondagem veio como proposta de aplicação de um método, né? Eu comentei isso com vocês um pouco na semana anterior, pensando até sobre essa questão de que a teoria veio como sendo o milagre para a educação, né? E transformaram ela no método. E a aplicação, a ideia de sondagem veio como proposta de aplicação de um método de pesquisa utilizado por Emília Ferreira e acabou se transformando num meio de avaliação, com propósito de larga escala, sem outras alternativas didáticas referenciadas para o processo de reflexão das aprendizagens em sala de aula. Essa avaliação de larga escala chegou ao ponto de orientar o planejamento das secretarias municipais, estaduais e até o Ministério da Educação. O processo do professor se tornou inútil, né, desconsiderando sua possibilidade de se utilizar desse momento também como uma proposta de aprendizagem real das crianças. Então, de acordo com essa forma realizada, o professor não pode intervir, né? Mas o papel nosso de professor na perspectiva psicogenética é justamente aquele que intervém, é aquele que problematiza, é aquele que percebe que a criança está em conflito e ajuda ela, né, com questionamentos pertinentes para que ela reorganize, então, o seu pensamento. O objetivo na perspectiva da psicogênese é a de que o professor investigue com propostas didáticas o que as crianças sabem a respeito da língua escrita, né? Por que devemos fazer isso? Qual a importância de saber o que sabem as crianças? Como podemos fazer isso respeitando as crianças como produtoras de cultura escrita? Justamente com práticas sociais reais de leitura escrita, né? Com significado social. Se pensarmos nas especificidades da pesquisa psicolinguística e da pesquisa pedagógica, esta aqui, ó, a pesquisa pedagógica é a atuação do professor. Na sala de aula, na escola, na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, né? O professor, diferente do psicolinguístico, pode e deve intervir, tá? Então, quando vocês estiverem lá no estágio, ou por serem professores mesmo com as crianças e que precisarem fazer a sondagem, gente, está tudo bem intervir. Se a criança está perguntando assim, professor, aqui é o A ou é o E? E aí você fala assim, o que você acha que é? Ela fala, eu não sei. Será que é o A? Por que não instigar ela para procurar, para pesquisar? Tem aqui na sala algo que a gente pode ver que vai ajudar a decidir? Será que tem um livro? O que você acha de ver, de procurar num livro? Gente, o momento da sondagem, de acompanhar esse raciocínio da criança, é um momento profícuo para a gente realmente utilizar dele para que as crianças realmente aprendam. A gente vai o quê? Fazer desse momento sem intervenção, só para preencher ali uma planilha e colocar uma corzinha lá, vermelho para pré-fonetizante, laranja para pré-silábico, amarelo para silábico alfabético e verde para alfabético? Isso me dói. Isso me dói muito. Momento de desabafo. Então, saber o que as crianças pensam é fundamental para organizar o trabalho pedagógico. E é para isso que deveria servir esses momentos de sondagem, né? Para o professor perceber, nossa, minha criança está conceitualizando a escrita de tal forma, então o que eu posso planejar para mudar ou para desequilibrar ela, para ela buscar outras formas, então, de coordenar as perspectivas? Que tal colocar ela para trabalhar com uma criança que está pensando diferente, está dando uma significação diferente para a língua escrita, né? Em alguns aspectos do que ela está fazendo. Né? Então, é preciso ressignificar a forma como fazemos isso.
A importância do professor não se deter às sondagens, até para estigmatizar as crianças, né? Taxando elas conforme suas hipóteses de escrita. As sondagens, como amplamente ocorrem, são quadros estáticos, ou seja, mostram ali somente o que está acontecendo pontualmente acerca do que a criança está pensando ali na escrita. E o professor não pode ter esses quadros estáticos, eles precisam do filme, precisam do movimento, precisam dessa vida, dessa dinâmica, né? Do que acontece em continuidade e reconstrução. Ou seja, no âmbito de uma investigação psicolinguística, não intervir é aceitável e até exigido, mas como proposta pedagógica, não se pode prescindir da efetiva participação das crianças nas práticas sociais de leitura e de escrita. O professor pode e deve propor questionamentos que sejam pertinentes mesmo e que levem as crianças a refletirem sobre as conceitualizações, né? A necessidade de se levar em conta como e o que as crianças já sabem nas situações didáticas, possam revisar a própria escrita, possam consultar fontes confiáveis, né? E trocar saberes entre elas, né? Precisa ser considerado. Porque quando ela vai escrever, lembra ali do painel, do videozinho, lá dos alienígenas, né? Ela tem que pensar quantas, quais, que ordem colocar as letras, né? Ao encontro, inclusive, da ideia do ensino contextualizado e reflexivo, portanto. Então, é necessário propor que as situações sejam planejadas com o propósito de identificar com mais detalhes o que pensam as crianças sobre o sistema de escrita. Em situações sociais de escrita. Então, a questão lá da escrita do campo semântico. A gente vai fazer uma lista de brinquedos. Mas para que essa lista de brinquedos? Quem que vai ler essa lista de brinquedos? Vai ser para entregar para a professora para ela colocar lá numa pasta? Ou vai ser para comprar novos brinquedos aqui para a nossa escola ou para a sala de aula? Ou vai ser enviar ali para essa lista para a diretora para ela considerar na próxima aquisição de materiais para a escola para comprar aqueles brinquedos ali que estão faltando? Vai fazer uma lista de aniversário? Mas vai ter aniversário? Se não vai ter aniversário, para que fazer uma lista de aniversário? Só para ficar morrendo de vontade ao pensar no brigadeiro? Então, que seja, se for para trabalhar com proposta de listas, legal fazer lista. Mas é para realmente usar? Ou a gente vai fazer uma lista de itens de mercado, porque no jogo simbólico, ali no cantinho do faz de conta, a gente vai ter aqueles itens ali no nosso mercadinho. Então, tem uma função realmente social fazer uma lista de mercado. Ou a gente vai no mercado com a mamãe, então a lista vai servir para orientar ali o que comprar e o que não comprar. Por quê? Pode ser que o papai ou o tio fique bravo quando a mamãe compra coisas que estão fora da lista. Então, eu vou fazer uma lista para ajudar ela a organizar. Tá dando para entender? Então, o nosso grande desafio, gente, é fazer, inclusive, que esses momentos de sondagem levem em conta, né? O que eu vou escrever, para quem eu vou escrever, quando eu vou escrever, como eu vou escrever, né? Com o que eu vou escrever, onde eu vou escrever, que são elementos da análise linguística que precisam estar presentes nessas ações de proposta de escrita com as crianças, né? E precisam ser situações reais, em que o interlocutor da criança, ali da escrita da criança, não vai ter ela ali junto na hora de ler a lista, e ela vai precisar, então, escrever realmente da melhor forma, porque o leitor não vai estar ali presente. Então, ele vai ter que entender o que ela está querendo dizer. Veja como o comprometimento e até a necessidade dela de escrever vai estar ali em jogo. Eu tive a disciplina, está no finalzinho, né? Com as alunas da pedagogia do último ano, sobre esse tema da alfabetização. E na semana, na segunda-feira agora, elas apresentaram como foi a atividade delas de conceitualização, de averiguação da conceitualização das crianças. Elas tiveram que apresentar, a gente fez em forma de podcast, né? E foi muito legal o compartilhar de uma das alunas, que ela falou assim:
Nossa, no começo ele falou que ele não gosta de escrever, que ele não queria escrever. Mas aí eu lembro que eu falei que eu queria que ele escrevesse porque eu ia mostrar para minha amiga que ele conhece, aquela criança conhecia, né? Aí eu vou mostrar para Protal. Então você pode me ajudar a escrever para eu mostrar para ela? Na hora a criança engajou. Ou seja, porque ali ele viu realmente uma necessidade e teve essa intenção, né, de envolvimento com a atividade. Alguns professores podem falar assim: ah, tem hora que o aluno está escrevendo de qualquer jeito, ou parece que ele regrediu. Gente, não tem regressão em relação à estrutura, né, do conhecimento. O que acontece são variáveis que às vezes a criança está indisposta, ou às vezes não está vendo sentido nenhum naquilo que está sendo proposto. E aí a forma de lidar é de fazer de qualquer jeito mesmo. Assim como a gente, né? Se a gente não vê sentido numa aula, se a gente não vê sentido no conteúdo, eu deixo a professora falando que nem uma taquara rachada aqui no Meet e vou fazer outra coisa, assim, que não vou dar importância. Por quê? Não me envolvo. Então, quando a gente pensa em atividades com as crianças, a gente tem que ter isso também. Elas têm que ter necessidade, eles têm que enxergar, né, e realmente quererem aquilo. E em relação à língua escrita, mais ainda. E aí eu super indico a leitura desse artigo aqui da professora Giovana Zen. Também está hiperlinkado, tá? Então, se vocês colocarem aqui e clicarem, abre já na página do artigo, que ela fala, então, sobre essa questão do ensino contextualizado com um exemplo prático de uma professora que tem uma intervenção super coerente com a perspectiva da psicogênese, tá bom? E aí, finalizando, né? Isso aqui depois vocês podem ler, eu vou enviar o PDF, mas que sejam sempre escritas com propósito social, tá? Para quem eu estou escrevendo? Então, escrever para alguém que não esteja presente. Então, é um bilhete para mostrar para a mamãe, é um bilhete para mostrar para a diretora, é uma lista para fazer para entregar para alguém, né? Por quê? Por exemplo, vai fazer uma lista de legumes que as crianças não gostam para mostrar para a tia da cozinha, porque vai ser difícil comer. Ou uma lista de frutas, das frutas preferidas das crianças para mostrar para a tia da cozinha, que daí elas vão, né, tentar fazer com que tenha uma semana que tenha só aquelas frutas. Dá para entender? Então, para quem eles vão escrever essa lista? Para quem eles vão fazer esse bilhete, né? Por quê? Então, compartilhar uma experiência significativa. E como? Usando diversos suportes e formatos. Então, a sondagem também tem que parar com essa forma de informar, de pôr numa forma e colocar só o papel sem pauta, que foi o que vocês falaram, né, no encontro anterior. Um papel sem pauta com um lápis ali para a criança somente. Então, por que não fazer numa caixa de areia? Ai, minha criança tem deficiência intelectual e ela tem paralisia cerebral e não tem os movimentos ali coordenados para escrever com papel. Por que não fazer numa caixa de areia? Por que não fazer com aquela areia mágica, né, que é maravilhosa? Ai, mas daí como eu vou registrar? Tira a foto e põe lá no portfólio da criança, ou põe lá no seu arquivo, nas suas reflexões e tudo mais, né? Por que não escrever com um pincel numa parede de branca, com tinta? Tira a foto. Por que não escrever com uma beterraba numa parede ou numa cartolina, né? Então, às vezes a criança que não tem interesse em escrever, não quer nada com nada e tal, parece que não se envolve com as atividades, será que se fizer de uma forma realmente diferente, ela não vai se instigar e não vai querer? São reflexões, tá? Aí tem aqui um outro artigo da professora não sei que artigo que é esse, eu acho que é o mesmo. Não, aqui não tá nem abrindo, esse aqui não tá abrindo. E aqui eu trago uma sugestão, vocês podem ler, aí a tarefa de hoje é essa, tá? Ler essa sugestão. Aqui tá a sugestão 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mas é a mesma, só que é uma sequência, tá? De como vocês podem proceder com essa questão da sondagem.
Então, para finalizar, né, veja o que fará sentido para a criança participar desse processo de escrita. Ela partirá de um contexto, né, com textos escritos, que ela teve a possibilidade de escrever, e descobrirá nesse processo a necessidade de escrever para alguém ler, da sua melhor forma possível, justamente para se fazer entendida. Então, não serão palavras jogadas ou sem sentido. E certamente, quem estiver acompanhando ou participando desse processo poderá se deslumbrar com a forma dela pensar sobre a língua escrita sem haver dúvidas, né? Pois não vai estar ali apenas cumprindo uma obrigação de se fazer uma sondagem, mas terá esse momento rico e único para desvendar como a sua criança está interpretando e dando sentido à língua escrita. Então, não precisa ser de uma palavra grande para uma palavra pequena. E até no estudo recente, publicado em 2022, da Giovana Zen com a Emília Ferreiro, a Emília morreu, né, no ano de 2023. Em 2022, elas tiveram esse artigo publicado do pós-doc da Giovana, e na averiguação, nessa pesquisa do pós-doc da Giovana, ela não fez da palavra da polissílaba, trissílaba, dissílaba, monossílaba e frase, né? Claro que teve uma sequência, como era uma pesquisa psicolinguística, teve uma sequência pré-definida de palavras e tal, mas não seguiu essa ordem, tá? Então, aqui nessa sugestão, eu falo, por exemplo, de trabalhar a partir da leitura da Chapeuzinho Vermelho. E aí, vamos escrever para a mamãe uma lista de personagens que tinha na história? Será que ela vai querer saber? Aí, geralmente, as crianças pequenas falam, eu acho que vai. Você me ajuda? Aí fala, então vamos lá. É uma forma de envolver a criança. Então, o que tinha, né, na história? Aí tinha lobo. Gente, lobo é uma palavra de sílaba, tá tudo bem se é a primeira palavra. E aí ela escreve lobo. Lobo, o que mais que tinha na história? Aí tinha a Chapeuzinho Vermelho. Então escreve Chapeuzinho Vermelho. Então, ó, de uma dissílaba foi para uma polissílaba, né? Composta ainda. Depois, o que tinha? Ai, tinha um caçador. Ah, então escreve caçador. Mas é importante isso, ó. É importante que sejam palavras que a criança esteja propondo, né? Então, os conflitos cognitivos poderão ocorrer também na ordem aleatória da apresentação. Não precisa ser lá especificamente 4, 3, 2, 1. Pode ser 4, 3, 4, 2, 1. Claro que se você perceber que não surgiram palavras, por exemplo, monossílaba, aí o que tinha lá que a Chapeuzinho foi pegar mesmo no caminho? Ah, flor. Ah, então escreve flor. Uma palavra monossílaba aí. Então, se você, professor, percebeu que não apareceu alguma, aí você pode propor. Mas vai fazer sentido ali no momento, entendeu? Opa. Aí aqui estão as referências. Opa! Olha o primeiro texto aqui, ó. Do professor Fernando Becker, né? Ser professor é ser pesquisador. E é isso, gente. Isso aqui são as indicações e referências dos dois encontros. Do encontro anterior, o PDF não tem as referências, porque essa aqui era para ser um encontro só, se fosse das 7 às 11. Como a gente dividiu em dois encontros, dois das 7 às 9, aí por isso que eu dividi, né, os slides, e aí as referências ficaram só para isso, tá? Vamos fazer esse momento da avaliação do encontro, de que pena, que bom, que tal. Aí a gente finaliza. Passei aí 10 minutinhos. Pessoal, quem puder abrir a câmera aí pra gente fazer, vamos lá. Aí depois eu quero foto. Vamos lá, abram as câmeras que a gente aproveita. Pode fechar aí, Bruna, os slides, fica mais fácil pra gente também tirar. Não, aí eu vou escrevendo ao vivo aqui. Ah, você vai escrevendo. Eu vou registrando. Então, Tem lá. aqui comentário. Peraí, antes de ir para aqui, coisa. Ah, tá. Da sua câmera. Aí tem uma das diferenças entre PG e Bigode sobre essa fala. Tem
tem diferença. Tem meu TCC, tem artigo meu com a Alessandra, quem quiser procurar aí, tem coisa publicada. Esses dias no PIBID eu falei para eles escolherem 2 palavras que eles sempre queriam saber escrever. Foi muito... Ai, que bonito, Mariana. Eles ficaram animados, mas é isso, gente. Quando parte do interesse deles, a gente tem eles nas mãos. A gente consegue qualquer coisa com eles. Porque é bom demais fazer algo que a gente propõe, né? Ai, é muito lindo. Que pena que são apenas 2 horas. Deixa eu ir escrevendo, Du, aí você vai narrando aqui para eu ir colocando. Bom, quem não quiser falar, gente, coloca aqui no chat. Aí o Du vai falando que vai aparecendo aí. Ai, que coisa chata esse negócio. Que pena, que bom, que tal? Pelo menos um de cada. Bom, acho que, na minha perspectiva, que bom que esclarecemos algumas dúvidas. Algumas. Aí a Lívia colocou, que bom que tivemos acesso a esses conteúdos. Manda um que tal aí, gente. A Giovana colocou também, que bom que tivemos essa oportunidade de aula. Achei muito rica. A Giovana, ela é professora alfabetizadora também. Ah, que legal. Gente, foi Mas muito a prazer Carla, Giovana, é conversar. outra pessoa, não é a Gi. É a Carla. E para mim foi muito rico também estar com vocês. Eu amo. É um assunto que eu gosto muito. Aí a Mari colocou, que tal termos oportunidades de novos encontros? Aí, gente, eu posso fazer essa mediação aí junto com o pessoal lá, tá, a Bruna e tudo mais. Vocês só tem que ficar azucrinando a cabeça da Lu Nogueira. Vocês falaram, vocês conseguirem falar com ela, falar, a gente queria muito, a gente... Vixe! Você falou Luciana? A Lu Nogueira, ela é diretora de departamento, né? Vixe, é enrolado. Se vocês quiserem fazer algum evento sobre alfabetização, nem se for um fórum, algum debate, né, Du? É Sim, só combinar bem certinho que a gente vê. Se vocês falarem que querem muito, eu faço esse meio de campo com a Lula. Com a Lula. Podia ter um presencial pra gente fazer uma festinha julina, agostina. Ei, que delícia! Gosto disso, gosto muito. Tá tudo motivado na festa. Gosto muito. Eu vou encerrar. E, gente, eu agora parar. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Deixa eu já baixar aqui, que daí já fica fácil de eu mandar para o Lu.